Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Passando para fazer a prestação de contas do mês de junho. Já na primeira semana, aqui no fim da primeira semana de julho, mas a correria aí tá tanta que não deu tempo de gravar antes. E antes tarde do que nunca, né? Então é sempre bom a gente estar mostrando para vocês como é que é a nossa performance mês após mês aí, para vocês saberem como o nosso sistema trabalha. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui então como é que foi o mês. Primeiramente, a gente tem representado aqui nessas velas aqui em azul os dias que a gente negociou, né, os dias ativos. Para frente dessa vela maior aqui são os dias ativos do mês. Em azul, os dias que a gente negociou. Em verde, os dias que a gente não negociou. Bom, total aqui, né, somando o dia que a gente ganhou e o dia que a gente perdeu, 9 dias no total. E dos 9 dias que a gente negociou, 8 dias foram positivos e apenas um dia negativo. Primeiro número interessante, né? Olha que bacana, sobretudo aqui a partir de março, né? Onde a gente teve 37, eu acho, pregões, perdeu apenas 6. Uma média acima de 85% dos dias negociados nesses últimos meses de ganho. Bom, em média, no mês, né, tem 22 dias de negociação. Em média, a gente negocia 11,1 dias e a gente sai positivo desses 11,1 dias, a gente está saindo positivo aí em média 8,2. Isso representa mais ou menos 74,1% dos dias que nós negociamos. O nosso portfólio fica positivo no final do dia, né? Isso que a gente faz day trade, claro. E com destaque aqui, como eu disse antes, dos meses de março, abril, maio e junho, né? Que é onde a média que ela ficou acima de 85% dos dias negociados com lucro. Em relação às estratégias, mais uma vez a Nine tem 9 estratégias no portfólio, né? E em média todo mês 6,3 delas saem positivas. Isso representa 70,4% do nosso portfólio. Nesse mês de junho a gente ficou um pouco abaixo, ficou apenas com 55,6% das nossas estratégias positivas, mas mesmo assim a gente conseguiu ficar mais um mês aí positivo, né? É o nono mês consecutivo positivo aqui na Nine. Então, falando um pouco da performance geral, primeiro falar um pouco aqui dos destaques, né? Teve essa estratégia aqui da Zex que ela performou absurdamente bem, acho que foi a melhor performance de uma estratégia individual, com 54,8% sobre o patrimônio recomendado, o capital recomendado para operar ela, né? Então ela performou muito bem mesmo. Em seguida aqui tivemos a estratégia do Vortex com 11,1%, e também, posteriormente, Tesla com 10,1 sobre o capital recomendado. O destaque negativo aqui foi da Vortex, ela performou com menos 6,6% sobre o capital recomendado, né? Em termos gerais, o nosso portfólio ele fez um percentual de 6,7%, né? Somando as 9 estratégias sobre o patrimônio ou capital, indicado para operar todo o portfólio, a gente fechou aí um mês com 6,7%. Bom, a nossa evolução patrimonial, então, seguimos ali, né? Partimos do ponto zero desde outubro, a gente atingiu a marca aí de R$8.000 ganho negociando um contrato. Olha só que marca, né? É muito expressivo mesmo, chegando quase nos 90% de rentabilidade nesses meses aí, nesses 9 meses. E o mais interessante, sem perder nenhum mês, né? Muita consistência. Temos aqui um quadro geral das estratégias, onde mais uma vez chama atenção para o destaque aqui das Zex, né? Que ela fez, exatamente as Zex, que ela fez 54,8%. Performance incrível no mês. A nossa estratégia que mais ganhou em todos os tempos de registro aqui, né? Falando um pouquinho da nossa correlação do performance, olha que legal essa informação. Nós temos 9 estratégias no portfólio, 6,6 delas saem em média positivas todo mês. E em média, as estratégias que ganham, elas estão pagando 13,8%. Enquanto as estratégias que perdem, né, que são em média 2,7%, estão perdendo em média 5% ao mês. Então olha que bacana esse dado. A gente tem mais estratégia que ganha e ainda elas pagam mais do que as que perdem. Isso que a gente fala de proteger o investimento do cliente, né? Quando o cliente às vezes não entende muito bem de renda variável, matematicamente a gente pode dizer que tudo que ele fizer no final do mês vai dar certo. Então essa preocupação que a gente tem com quem está começando no mercado, né?
que basicamente, mesmo se ele não souber escolher a estratégia que esteja ali, né, como a gente fala ali na cara do gol para fazer um monte de dinheiro, ele vai conseguir fazer uma performance positiva no final do mês por conta dessa correlação. Falando um pouquinho aqui de benchmarking, então, esse mês a gente não conseguiu bater o Ibovespa performou, nossa, lá nas alturas, né, 9%, se recuperando de longos meses aí de queda, né, performou negativo em novembro, dezembro, fevereiro, março, né, e aí se recuperou muito bem aqui no mês de junho, né. Em relação à rentabilidade média, né, então hoje a Nine ela está com uma rentabilidade média de 7,2% ao mês, enquanto o índice Ibovespa está lá embaixo com 0,9%. Um grande distanciamento a respeito dessa principal régua que é o benchmarking para nós, que é o índice Ibovespa, que é o nosso principal benchmarking. Falando de rentabilidade acumulada também, a gente está aqui com quase 90%, mas como eu estou fazendo a prestação de conta atrasada, eu já adianto que a gente já passou dos 90% esse mês. Esse mês a gente, né, próprio de julho aqui, a gente já está com 3,3%. Então, essa semana, a primeira semana foi bem bacana mesmo, a gente conseguiu fazer umas operações bem legais, com 1000 pontos no índice de ganho, né? É bastante coisa mesmo. E então a gente já passou esse valor aqui dos 89,8%, a gente já está aí com 92 alguma coisa por cento aí, né? Enquanto a rentabilidade acumulada do índice Ibovespa, né, para o mesmo período, ela está apenas de 8,1%. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa prestação de conta, embora esteja atrasada aí, ainda está valendo para vocês ver como o nosso sistema funcionou aí, né, performou nesse mês de junho que passou. Pessoal, um grande abraço, até o próximo fechamento do mês aí, vamos ver se a gente consegue gravar a tempo no finalzinho do mês aí certinho. Valeu, tudo de bom!